Ô Guga, você falou essa questão do minério e falou também do que a gente tem de olho, assim, né? A gente, claro, sempre fica de olho na China, né? A China está segurando muito essa demanda pelo minério. Inclusive, hoje caiu 11% o minério no porto chinês. Isso podendo trazer aí bastante consequência para a Bolsa Brasileira. Ao mesmo tempo que a gente vê até muita gente falando de uma possível recessão lá nos Estados Unidos, ou seja, essa conexão dos mercados globais está apontando para baixo, ou seja, a crise nos Estados Unidos, crise no mercado brasileiro também, na Europa, que a inflação está muito alta, ou seja, essa conjuntura toda, e ainda para ajudar a China, ainda manda o minério lá para baixo, ou seja, tá complicada a vida do investidor, principalmente monitorando todas essas movimentações? Sim, né, a gente está num momento bem complexo, porque os movimentos, se a gente faz uma leitura de primeira leitura, né, vai pensar assim, puxa, mas aí minério para baixo é sinal que tem uma pressão desinflacionária. Sim e não, né, porque na janela de tempo, essa queda no minério ela está acontecendo em função de uma redução, né, forçada, querendo ou não, forçada lá na China, onde se para num primeiro momento de consumir o minério de ferro, então tu tem uma diminuição de produção, uma diminuição de demanda por minério e o preço caiu. Só que ao mesmo tempo que tu tem essa diminuição de demanda, também ali na frente tu vai ter uma diminuição de oferta, porque no momento que tu parou a produção, né, ali de aço, por exemplo, então manutenção de algumas fornalhas ali de produção de aço e tudo mais, toda essa complexidade ali de produção, isso ali na frente vai gerar escassez de mercadoria, num período que depois vai estar tendo uma retomada. Então, querendo ou não, vai se ter a pressão inflacionária. Então, quando a gente olha, né, essa leitura, ao mesmo tempo que tu vê as commodities caindo, elas estão caindo por um porquê que vai gerar um problema ali na frente. Então, essa sequência de eventos que estão por vir, né, geram, né, um ambiente complexo no curto prazo para se tomar decisão. E aí tu vê um ambiente complexo para se tomar decisão no curto prazo e, ao mesmo tempo, tu vê um juro subindo ao redor do mundo, o que estimula com que os investidores, né, eles busquem migrar o seu capital de ativos de risco para questão de renda fixa. Eu venho falando isso já há bastante tempo aqui com vocês aqui na BMC News. Né? Então, quando a gente consegue enxergar esses cenários, a gente consegue esperar esses movimentos, né, para poder se posicionar, fica mais fácil, fica mais tranquilo. O nível de preço que nós estamos agora, tanto na nossa bolsa quanto na bolsa dos Estados Unidos, que por acaso hoje é feriado nos Estados Unidos, tá, pessoal? Hoje é feriado nos Estados Unidos, então também o volume vai ser reduzido de negociações, né, porque o investidor estrangeiro também vai estar com menos, vai estar participando menos hoje das negociações do nosso mercado. Mas quando a gente consegue enxergar esses cenários, consegue enxergar essa questão de que as coisas estão difíceis e conturbadas, para o dinheiro voltar para a Bolsa com força, ele tem que ter uma margem de segurança na compra do ativo muito atrativa. E não muito atrativa para uma operação de swing trade pontual. Muito atrativa mesmo olhando o contexto como um todo, porque tem muitas incertezas aí para os próximos anos. Se a gente começar a olhar a narrativa que se estava falando há uns 15 dias atrás, para a narrativa que se começou a construir na semana passada, principalmente, porque eu não sei se o pessoal se lembra, mas no início da semana passada, segunda-feira, decisão do Banco Central quarta-feira, na segunda-feira, o JP Morgan começa a falar que a expectativa para a elevação de juros agora na próxima reunião do Fed era de 0,75, só que, a reunião era 2 dias depois. Então, a janela de tempo para o mercado poder se ajustar, se adaptar, era muito curta, muito pequena. E isso intensifica os movimentos do mercado, obviamente. Tá? Então, a gente precisa ir olhando e entendendo. Então, há 2 semanas atrás se falava que os múltiplos das bolsas estavam muito atrativos. Olhava todo o ecossistema, né, de analistas, de influencers, gestores, né, que hoje a gente não sabe mais quem é gestor, analista ou influencer, né? Ficou tudo misturado, tá tudo as funções elas começam a perder as suas propriedades, né? E aí acaba que vira bagunça mesmo, porque
Eu quero saber, a pessoa que era para ser um analista vira um influenciador, então ele não faz mais análise, ele conta as histórias do passado, e vice-versa, porque todo mundo quer no final uma audiência, né? Então está bagunçado o ecossistema de investimentos, precisa se reorganizar novamente. Mas há 15 dias atrás a gente via o quê? A gente via todo mundo falando dos múltiplos baratos, vocês vão se arrepender vocês vão sentir falta dos preços que a gente está hoje nas bolsas, e parará, e piriri, aquela conversa toda naquele sentido. Semana passada, parece que acordaram para esse tema da recessão. Né? Mas aí depois que o mercado caiu 30%, né? Depois que lá fora já teve ativos aí que caíram, se for pegar a Magazine Luiza, que era uma das queridinhas até ano passado, caiu 90%. Então, as narrativas elas vão conversando, mas com as coisas que já passaram. Eu acho que a partir de agora, Felipe, né, e talvez para o próximo degrau que a gente possa ter de baixa, que de fato em algum momento podemos ter aqui um movimento mais intenso, um movimento de capitulação mesmo do mercado, que é esse momento onde as pessoas elas que estavam numa fase de negação, não queriam enxergar o problema, o mercado começa a cair, começa a ter um pouco de medo, muda a narrativa e daqui a pouco está todo mundo entregando suas posições. Eu acho que a partir de agora, não é que tu vá às compras, tá? Mas a partir de agora tu tem que estar preparado para começar a olhar o mercado não sofrendo do impacto da opinião de que as coisas estão ruins, por um impacto de uma opinião do tipo, opa, né? As coisas deteriorando um pouco mais do nível que nós estamos, ou passando um pouco mais de tempo e o mercado ficando lateralizado, sim, vai ser uma boa oportunidade para poder se tomar ativo. Tá? Na minha opinião, ainda não é o momento, tá? Mas para estar pronto num determinado momento, já tem que conseguir te preparar mentalmente para o que está por vir depois como oportunidade. Senão tu fica sofrendo no momento de agora, porque agora que todo mundo começou a se dar conta, a chance do movimento exagerado acontecer, ele se intensifica. Então agora que entra naqueles momentos de que, poxa, tu começa a daqui a pouco entrar numa situação de exagero, né, de ativos ficarem muito baratos mesmo, né, e aí vai surgir a janela de oportunidade. Então, a pessoa que consegue surfar isso muito bem, antes ela já está líquida, porque ela fala, opa, esses ativos estão caros, meu dinheiro vale mais do que esses ativos hoje, né? Não faz sentido mais estar nesses ativos, faz sentido eu ter liquidez. Então tu entra num processo para tomar liquidez. Eu venho falando isso desde quando a gente chegou lá nos 115 mil pontos, né? Já faz um pouquinho de tempo. Ficar líquido para poder, quando vier a correção, tu conseguir também enxergar o outro lado, né? O lado de oportunidade, não o lado do sofrimento, que tu está perdendo dinheiro com a queda do mercado. E aí, a partir de agora, sim, começar a olhar, né? Começar já que tu tem liquidez para poder tomar posição, já que zerou lá atrás, deixa eu começar a olhar e tomar um pouco mais de risco. Né? Isso aconteceu com bolsa, isso vai estar acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, aconteceu com a nossa bolsa aqui, está acontecendo lá fora com os Estados Unidos, aconteceu muito forte com criptomoedas, né? Então tem que ir jogando com o mercado conforme o que ele for nos entregando. Ô Guga,